Imagine por um momento que você está diante de um vasto campo, imenso e silencioso. A imensidão do horizonte à sua frente parece um convite ao desconhecido, como se o universo se estendesse para além do que os olhos podem ver. E então, uma brisa suave começa a soprar, quase como se a própria alma da terra estivesse tentando sussurrar algo para você. Mas o que é essa brisa? O que ela quer dizer? O que ela significa? Ela fala daquilo que não pode ser tocado, mas é profundamente sentido. Agora pense em uma outra brisa, mais sutil, mais distante, que vem de uma pessoa. Uma pessoa que esteve próxima de você, que talvez tenha se afastado, que agora parece distante, mas que de alguma forma ainda reverbera dentro de você. O que isso significa? Será que a distância física é o fim? Será que o afastamento da alma é o mesmo que um rompimento definitivo? Jung nos convida a explorar o que há por trás dessa separação aparente. Ele nos chama a olhar além do que os olhos comuns podem ver. Às vezes, o afastamento físico não é um sinal de indiferença, mas de uma transformação silenciosa. O que sentimos como ausência pode, na verdade, ser uma presença muito mais profunda. E como saber, então, se realmente há algo mais, se essa pessoa ainda se importa com você, mesmo em sua distância? Quais são as marcas que permanecem na alma quando alguém realmente se importa, mas está longe, talvez até involuntariamente? Jung nos diria que os sinais de afeto e conexão, quando são verdadeiros, não dependem de proximidade física. Eles transcendem o espaço e o tempo. Eles se movem pelo campo da psique, onde as energias se entrelaçam e se comunicam de maneiras que não conseguimos compreender com nossa mente racional. O inconsciente coletivo, que nos une a todos, age como um elo invisível, um fio de prata que conecta as almas, mesmo quando o corpo está distante. Quando alguém se afasta de você, muitas vezes há um medo profundo que se instala. O medo de que tudo tenha terminado, de que aquela pessoa já não sinta o que sentia. Mas, na verdade, o que realmente acontece nesse momento é um convite para perceber as outras formas de presença que essa pessoa mantém em sua vida. Pode ser que ela ainda se importe, mas sua forma de se conectar com você tenha mudado. Ela pode estar tentando crescer, se transformar, e você, de alguma forma, está sendo parte disso, mesmo sem saber. O amor verdadeiro não exige que estejamos o tempo todo ao lado de quem amamos. Ele floresce no silêncio, nas ausências, na espera paciente. Agora, pergunte a si mesmo: como podemos reconhecer esses sinais ocultos? Como saber com certeza que a distância não é sinal de indiferença, mas de um movimento mais profundo e misterioso da alma? Jung sugeriria que os sinais estão em nossos sentimentos mais profundos. Eles não são tão óbvios quanto palavras ditas ou gestos feitos. Eles são, na maioria das vezes, sutis, mas carregados de uma intensidade que só pode ser percebida por aqueles que estão dispostos a mergulhar em sua própria psique. Quando alguém se afasta de você, uma das primeiras coisas que pode acontecer é o aumento da saudade. Mas essa saudade não é apenas um desejo de proximidade física. Ela carrega consigo uma sensação de que algo maior está em jogo. A saudade verdadeira, que não se trata de carência, mas de uma busca interior, é um sinal de que algo profundo está sendo tocado em sua alma, algo que essa pessoa, mesmo distante, ainda influencia. E esse toque não é algo que pode ser facilmente apagado. É uma marca eterna que permanece dentro de você, por mais que as circunstâncias externas mudem. Existem também os pequenos sinais, gestos aparentemente simples, mas carregados de significado. Um pensamento sobre você que surge na mente da pessoa, um gesto que parece pequeno, mas que carrega um peso emocional. Esses são os sinais que o inconsciente revela, que mostram que, apesar da distância, a conexão ainda existe, ainda se mantém viva, embora invisível. Portanto, quando você sente que alguém se afasta, não veja isso como o fim.
Veja isso como uma oportunidade para perceber as formas mais profundas e misteriosas de conexão que não dependem da presença física. A alma nunca se separa completamente daquilo que realmente importa para ela. O afastamento é, na verdade, um convite para que você também se conecte consigo mesmo de maneira mais profunda. O amor verdadeiro transcende o tempo, e é nesses momentos de distância que ele revela sua verdadeira natureza. Não é o fim, é apenas o começo de um novo entendimento. Pare e reflita. Será que você está tão focado na ausência que não consegue ver os sinais silenciosos que essa pessoa ainda envia? O que se esconde por trás desse silêncio? O que sua alma está tentando lhe mostrar nesse espaço entre vocês? E então, quando o silêncio se estende, o que resta dentro de nós? É fácil cair na armadilha da dúvida, onde a mente cria histórias e imagens de abandono, de rejeição. Mas essa é uma visão distorcida, uma sombra que se projeta na tela da nossa consciência. A verdade mais profunda está além disso, no vazio que nos desafia a olhar para dentro, para os próprios recantos da nossa psique. Quando alguém se afasta, o que realmente acontece é que somos chamados a confrontar nossa própria solidão, nosso próprio ser interior. Não é uma solidão de ausência, mas uma solidão de reencontro com nossa essência mais profunda. Jung nos ensinou que a psique humana é como um vasto jardim, onde diferentes aspectos de nós mesmos coexistem, até os mais sombrios e reprimidos. Quando alguém se afasta, é como se estivéssemos sendo guiados a explorar esse jardim de maneira diferente, mais introspectiva. O amor verdadeiro, como ele mesmo explicaria, não é dependente da presença constante do outro. Ele é um fluxo que se move através do tempo e do espaço, e se mantém vivo na energia que permanece mesmo quando os corpos estão distantes. É nessa energia que podemos começar a perceber os sinais mais sutis de que alguém ainda se importa. Esses sinais, muitas vezes, não são vistos com os olhos, mas sentidos com a alma. O que se torna claro é que o amor, quando é genuíno, nunca desaparece por completo. Ele toma outras formas, outras expressões, mesmo em momentos de afastamento. Às vezes o gesto mais simples, um olhar distante, uma lembrança, um sorriso que se revela em um sonho, pode ser um sinal de que a pessoa ainda está ligada a você, que ainda sente sua presença no campo invisível das emoções e dos pensamentos. Mas a verdadeira questão aqui é: você está disposto a ver esses sinais? Você está disposto a ir além das aparências e das palavras ditas? A maioria das pessoas, quando se sente ignorada ou afastada, tende a procurar os sinais de forma errada. Elas buscam por uma confirmação tangível, um gesto físico, uma palavra dita. Mas a verdadeira conexão não se encontra nesses elementos superficiais. Ela se encontra nas profundezas da alma, onde a alma do outro se comunica com a sua sem a necessidade de um som. Cada pessoa que passa pela nossa vida, cada ser que cruza nosso caminho, deixa uma marca indelével em nós. E quando essa pessoa se afasta, não há realmente um fim. O que parece ser uma despedida é, na verdade, uma continuidade invisível, um elo que se estende para além da percepção consciente. Quando Jung fala de sincronicidade, ele nos lembra que não há coincidências, e o afastamento de alguém pode ser um reflexo do que está ocorrendo dentro de nós mesmos. Talvez a pessoa tenha se afastado para permitir que você cresça, que você mude, que você se reconecte com uma parte de si mesmo que estava adormecida. E mais importante, talvez essa pessoa tenha se afastado para dar espaço àquilo que está nas sombras de sua própria psique. O afastamento é um chamado à reflexão, à introspecção, a ver o que realmente importa no fundo do seu ser. Não é um abandono, mas uma oportunidade de transformação. Quando alguém se afasta de você, o que realmente está sendo revelado é uma questão muito mais profunda sobre sua própria relação consigo mesmo. Como você está se relacionando com você, com sua própria alma?
Quais são as partes de você que precisam ser curadas, amadurecidas, renovadas? É através desse afastamento que somos chamados a compreender o que realmente significa o amor. O amor não se manifesta apenas em momentos de proximidade, mas na confiança profunda de que, mesmo à distância, a conexão permanece. A alma, em sua essência, não conhece fronteiras. O amor verdadeiro transcende os limites do corpo e da fala. Ele se expressa no silêncio, na espera, na paciência e na compreensão do que está além das palavras. E talvez, neste momento, seja o silêncio que mais fala. O que ele revela sobre o que realmente importa para você? O que está sendo dito quando não há nada a ser dito? O que está sendo tocado, em profundidade, no espaço entre vocês? O que você sente quando não há mais gestos, quando as palavras se ausentam, mas a memória permanece? O amor, nesse sentido, não é uma presença constante, mas uma energia que vai e volta, que se esconde e se revela de maneiras inesperadas. Nesse movimento de afastamento, o inconsciente nos envia sinais, como faróis que piscam na escuridão, convidando-nos a olhar para a verdade oculta nas profundezas do nosso ser. O afastamento de alguém não é o fim do amor, mas a abertura para a compreensão de que, no fundo, o amor não pertence a ninguém em particular, mas é um vínculo universal que une todas as almas, que transcende os corpos e os tempos. Pare por um momento e pergunte-se: você está vendo esses sinais ou está preso ao medo da separação? O que está sendo revelado sobre você, sobre sua alma, nesse espaço de silêncio? O afastamento, de fato, é um chamado para olhar para o que permanece e se conecta, muito além das formas externas e das distâncias físicas. Agora, à medida que o tempo passa e o espaço entre vocês se amplia, começa a surgir uma pergunta essencial. Como você se sente diante dessa ausência? O que isso revela sobre o que você espera do amor e da conexão? Muitas vezes, buscamos no outro uma confirmação constante de nossa própria validade, um reflexo que nos diga que somos amados, desejados, completos. Porém, quando a outra pessoa se afasta, o que se revela não é um vazio a ser preenchido, mas a possibilidade de encontrar um amor mais profundo, um amor que já reside dentro de nós. Jung falava da importância da relação com o self, o centro da nossa psique, aquele que é intemporal, imutável e, paradoxalmente, também está em constante transformação. O amor, em sua forma mais pura, não depende de que alguém nos diga o quanto nos ama ou de que nos cercamos da presença física do outro. Ele reside na capacidade de nos conectar com nossa própria essência, de perceber que somos amados por nós mesmos e pelo cosmos, mesmo quando os outros não estão fisicamente presentes. Quando alguém se afasta de você, é como se fosse uma oportunidade para se reconectar com a sua própria alma, com o espaço sagrado dentro de si. A dor do afastamento não deve ser vista como um sinal de perda, mas como um convite para olhar para dentro. A distância nos força a confrontar nossa dependência das validações externas, nos desafia a encontrar a fonte do nosso próprio amor, que é infinita e incondicional. O afastamento, então, revela algo muito profundo sobre o amor e sobre o vínculo que realmente nos conecta. O verdadeiro amor não é possessivo, não é dependente. Ele não exige proximidade constante ou garantias de retorno. O verdadeiro amor é uma entrega livre, uma confiança no fluxo da vida, um entendimento de que cada ser, mesmo distante, está conectado com o outro por algo muito mais profundo do que simples palavras ou gestos físicos. O amor verdadeiro é uma energia, uma força cósmica que atravessa todas as formas e espaços. Quando alguém se afasta, o amor não desaparece. Ele apenas assume novas formas, se transformando, se expandindo. Jung, ao nos convidar a olhar para a totalidade do ser, nos ajuda a compreender que o amor, em sua essência, é a integração de todas as partes de nós mesmos.
Não se trata apenas do amor que damos ou recebemos de outros, mas do amor que reconhecemos e aceitamos dentro de nós, em todas as suas manifestações. O afastamento, nesse sentido, não é o fim de uma história, mas o momento de um novo começo, o espaço onde podemos olhar para dentro, onde podemos nos reencontrar com aquilo que já está conosco, que nunca nos abandonou. Esse afastamento, esse vazio, é apenas uma ilusão criada pela mente. A verdadeira conexão não é uma questão de proximidade física, mas uma questão de percepção. Quando alguém se afasta, não está deixando você para trás. Ele ou ela está apenas se afastando para que você se aproprie do seu próprio poder, para que você perceba que não precisa de nada nem ninguém para ser completo. O afastamento se torna um convite a se abrir para a totalidade da vida, a perceber que a conexão entre vocês não depende de um espaço físico, mas de algo muito mais sutil, que existe no coração do ser. E assim, cada sinal que surge nessa distância, cada pequeno gesto, cada pensamento fugaz que surge no coração do outro, carrega consigo a verdade de que o amor é eterno. Ele não se perde, não desaparece, ele se transforma. Talvez o outro precise de tempo para se encontrar consigo mesmo, para explorar os seus próprios recantos. E você, por sua vez, tem a oportunidade de fazer o mesmo. Não há perda, apenas um movimento silencioso, um ciclo natural da alma. Jung também nos fala sobre os arquétipos, essas imagens universais que habitam o inconsciente coletivo e moldam nossas experiências. O amor, em sua forma mais verdadeira, é um arquétipo universal que se reflete em todos os relacionamentos. E quando alguém se afasta de nós, estamos diante de uma manifestação dessa força arquetípica que nos leva a buscar a verdadeira essência do amor. Esse amor não é egoísta, não é possessivo. Ele é livre e fluido, como o vento que não tem direção, mas que nos toca de forma profunda e intensa. Esse afastamento, por mais doloroso que seja, é uma oportunidade para liberar a mente das expectativas e das amarras do controle. É a chance de entregar-se ao fluxo da vida, de confiar que, no fim, tudo o que é verdadeiro permanecerá. O amor, quando é verdadeiro, não se perde. Ele encontra formas novas de se expressar, novas maneiras de tocar nossa alma. E quem sabe, nesse silêncio, nesse espaço de distância, você será capaz de perceber com clareza que a verdadeira ligação nunca se foi, que ela apenas está aguardando para se revelar de uma forma mais profunda e mais verdadeira. Então, pare por um momento e pergunte-se: como você pode abrir mão do controle e permitir que o amor se revele em novas formas? Como você pode perceber a presença do outro, mesmo na ausência, e reconhecer que o vínculo entre vocês vai muito além do que os olhos podem ver? Quando a ausência se faz mais forte, o que nos resta é aprender a ouvir o que não se diz, a ver o que não se vê. E é nesse espaço de silêncio, de afastamento, que somos chamados a perceber as camadas mais profundas do amor. Jung nos convidaria a observar que, em muitos momentos, é o silêncio que mais fala sobre a verdade do que sentimos, pois o amor, quando é real, não precisa ser expresso em palavras ou gestos visíveis. Ele se encontra no que está oculto, no que se sente em profundidade, nas sombras da psique que se entrelaçam com as luzes da alma. É fácil confundir o silêncio com o abandono. No entanto, o que realmente acontece é que o silêncio cria um espaço de introspecção, um campo onde podemos, finalmente, ouvir as verdades que nosso próprio ser está tentando nos dizer. Quando alguém se afasta, a mente começa a buscar respostas, mas muitas vezes as respostas estão no silêncio da alma, não nas palavras ou nas explicações racionais. O amor verdadeiro, portanto, não exige uma constante confirmação externa, mas confia na profundidade da conexão que permanece, mesmo que de maneira invisível. Cada vez que alguém se afasta de você, pode haver uma sensação de perda,
Mas essa perda é muitas vezes uma ilusão da mente. A verdadeira perda não acontece no afastamento do outro, mas no abandono de nossa própria essência, no momento em que esquecemos que somos completos em nós mesmos, que o amor não vem de fora, mas de dentro. O afastamento é, portanto, uma oportunidade para retornar ao centro, para se reconectar com aquilo que somos em essência, sem a necessidade da presença constante do outro. Jung falava das diferentes fases da vida e das mudanças que todos enfrentamos em nosso processo de individuação. Essas mudanças não ocorrem apenas no nível externo, mas também no nível profundo da alma. O afastamento, nesse sentido, pode ser visto como uma fase natural dessa jornada, uma fase necessária para que cada um possa crescer e evoluir de maneira mais autêntica. Quando alguém se afasta, é como se fosse um ciclo que se fecha temporariamente para permitir que ambos, o outro e você, se reconectem com sua própria verdade. Mas claro, o processo de individuação, de autodescoberta e crescimento pessoal nunca é fácil. Às vezes, a dor do afastamento nos faz questionar o valor do vínculo, nos faz temer que, ao deixar o outro ir, perdemos algo que nunca poderemos recuperar. Mas a verdade, como Jung nos ensina, é que o que é realmente nosso nunca se perde. O amor verdadeiro é o que nos conecta com o que há de mais profundo dentro de nós mesmos, com nossa totalidade. O afastamento, em última instância, não é uma separação, mas um caminho que leva à reconexão com o que é eterno e imutável dentro de nós. Essa sensação de perda, então, pode ser vista como uma oportunidade para expandir a compreensão do amor. O que é o amor, senão uma expressão do eterno dentro de nós? O amor não é um sentimento que se esgota ou desaparece. Ele é uma força criativa que se manifesta de inúmeras formas, em momentos e situações inesperadas. O afastamento, nesse sentido, revela uma nova dimensão do amor. Ele é um elo que transcende o tempo e o espaço. Uma energia que continua a pulsar, mesmo na distância. Jung falava também sobre o poder do inconsciente coletivo, a rede invisível de arquétipos e energias que nos conectam uns aos outros. Esse elo invisível é mais forte do que qualquer distância física. Mesmo quando alguém se afasta de você, o laço no nível do inconsciente permanece. Você pode não perceber, mas a cada pensamento, a cada lembrança, a cada suspiro, você está conectado a essa pessoa de maneira profunda, mesmo sem palavras. O afastamento físico não é uma separação definitiva, mas uma mudança na forma como esse vínculo se expressa. A conexão continua, e é ela que permite que você, mesmo à distância, sinta a presença do outro de maneira silenciosa, mas imensamente real. E talvez, nessa jornada silenciosa, o afastamento seja a chance de cada um de vocês encontrar o seu próprio centro, de se reconectar com sua própria essência, sem as influências externas, sem a necessidade de aprovação ou validação do outro. O amor que permanece, mesmo na ausência, é o amor que transcende o ego e se torna uma expressão da alma. Ele é o reflexo de uma conexão mais profunda, uma conexão que não depende de aparências ou de gestos visíveis, mas da consciência de que somos todos, em última instância, parte de algo maior, algo infinito. Pare por um momento e reflita. O que você realmente está perdendo? O que você teme que desapareça quando o outro se afasta? Não seria essa uma oportunidade de olhar para o que está sendo revelado dentro de você, de perceber que a verdadeira conexão não depende da presença física, mas de algo muito mais profundo que reside em sua alma? E assim, quando alguém se afasta, não é o fim do amor, mas uma transformação silenciosa. O vínculo verdadeiro não se desfaz. Ele se adapta, se expande, se aprofunda. O amor, em sua essência, não depende de proximidade física ou palavras ditas, mas da conexão invisível entre as almas. A ausência, longe de ser uma perda, é uma oportunidade para nos reencontrarmos com nossa própria totalidade, para perceber que somos completos em nós mesmos. O amor verdadeiro transcende o tempo, a distância e as palavras.
Ele é a energia que nos conecta ao que é eterno dentro de nós. E ao refletir sobre isso, pergunte-se: o que é, de fato, o afastamento, senão um convite para redescobrir a profundidade daquilo que permanece em silêncio dentro de nós?